Então, Paulo Filósofo, o senhor é defensor da liberdade individual, né? E você acredita num estado de bem-estar comum para com que todas as pessoas da nossa sociedade estão bem. E o senhor disse que é contra ditadores e ditaduras. Então, vou fingir que o senhor não está a favor do Maduro, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que não tem a ver com essa realidade imoral, suja e mundana que vivemos. A vida é o bem-estar que está acima de todas as coisas. Um governante, um político, ele deveria passar fome para dar o seu prato de comer para uma criança que está passando necessidade, né? O governante não é um deus, um ditador, mas é aquele que deveria servir a todos como se fossem seus filhos, né? Ou como se fossem seus irmãos. E a vida é o bem inegociável e indiscutível. E todo o sistema deve ser feito, elaborado e construído à vida do indivíduo e do individualismo de cada pessoa. O sistema deveria estar preparado a todas as pessoas da sociedade, estar preparado para o seu estado emocional e intelectual ou a janela da vida do indivíduo. O Estado e as pessoas em volta deveriam estar preparadas para o desenvolvimento e os momentos da vida de cada pessoa, para que a pessoa não crie uma conjectura negativa e essa conjectura negativa faça com que essa pessoa faça mal. Na Bíblia relata em Deuteronômio que a partir do momento que um rei concorda com um parapeito e aquele parapeito tem uma falha, a pessoa cai naquele parapeito e morre, o rei deveria ser morto imediatamente em Israel. Não tem negociação. Um parapeito que um rei aprovou, falou, não, parapeito legal, a pessoa caiu e morreu, o rei deveria ser morto imediatamente, né? O homem é merecedor do seu jus, e segundo a sua justiça, é o merecimento do homem na terra. Esse é o princípio teocrático. Se a humanidade realmente tivesse amor ao próximo, eu sou um patrão ou eu sou um empregado, o patrão ele tem que pensar todo um sistema onde o seu empregado não vai se sentir mal, não vai se sentir estressado, não vai se sentir chateado, não vai se sentir... eu acordei que esse cara tava aqui, vendo assombração, ia pra lá, ia pra cá e gritava, ia. Meu Deus, esse cara me acordou essa manhã. É assombração mesmo. Pup 2. É você não, terrorista. Você é o Pup 3. O Hitlerzinho. Contei pra ele, expliquei, ele fez pra mim. Eu tô ao vivo, espera aí. E aí é o seguinte, voltando à questão aqui. Se o ser humano realmente tivesse amor um pelo outro, nós não estaríamos nessa condição. As pessoas se importariam uma com as outras pessoas. O empregado faria o possível para o seu patrão e o seu patrão faria o possível para o seu empregado. E não existiria a questão de que o patrão se sente superior porque ele dá o dinheiro para a pessoa, né? E o empregado se sentisse inferior porque ele precisava do dinheiro. Mas sim de que um está fazendo uma prestação de serviço que a outra pessoa não pode fazer ou não tem tempo para fazer, e a outra pessoa está dando o seu tempo para a outra pessoa. Basicamente essa é a realidade da vida da gente, e que as pessoas não conseguem enxergar isso. E elas se submetem a qualquer coisa. Para de me olhar assim, meu. Para de me olhar. 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 Ele tá agradecendo, Thiago. Para de me olhar. Para de me olhar. Para de me olhar. Você teve que comprar remédio. Tava dodói. Ele vira até carinha triste. Precisei comprar remédio pra ela. Foi comprar... Olha, foi. Atenção, fui comprar remédio pra Flora. O que é de tão grave assim? Ele fez... É que ele sabe que é telefone e ele conversa por telefone. Hoje eu tava conversando com ele pelo telefone e ele falando, é que a Ieda me judia e que eu sei que você tá, como fala, com comida aí, eu quero que você traga comida pra mim e não sei o quê. E na maior conversa comigo, ele latindo aqui, mas eu interpreto ele, eu sei o que ele tá pensando e falando, né? E nós estamos conversando, ele falou assim, Ieda, ele prometeu trazer comida pra nós, não sei o quê. Pior que eu não comprei, tem que comprar mistura pra gente hoje. Né? Lembra do lanche? Lembra? E aí, voltando à questão aqui,
A vida é o bem mais comum de todos, né? E o que está acontecendo na Venezuela é uma das maiores atrocidades por um cara que ele vive dentro de um idealismo onde ele vai trazer a Revolução Bolivariana, né? E que isso não tem nada. E por causa dessa ideia, ele está matando as populações. A ideia é mais importante do que a vida das pessoas, porque ele não enxerga a realidade e nem todos os caminhos da realidade da Venezuela. Está destruindo o caminho de todos por causa de uma ideia. E o moral do indivíduo era o Maduro, quando ele percebesse que o governo dele estava dando errado, ele pedia ajuda, os governantes ajudarem ele, e ele tentar colocar o governo dele na linha. Mas ele vendeu o governo dele para a Rússia, para o dinheiro da Rússia, para as armas da Rússia, para o socialismo, para o comunismo, né? E etc. O Maduro, aquele outro lá que era o Chaves antes dele. Porém, a pessoa ela troca a vida de milhões de pessoas por escolhas que não têm a ver com a realidade, nem com a infraestrutura, né? E nem com as questões do avanço das estruturas dos meios e dos trabalhos dos meios e a melhoria entre a troca, né, e o consumo individual. Nenhum governante pensa isso ou luta para isso, para criar uma sociedade justa e correta. Então, a pessoa ela vende a população por armas, etc. E infelizmente é o que? Estamos nos encaminhando para o fim do mundo por causa desse maldito idealismo do Maduro, que não tem a ver com... eu até vi o senhor falando sobre Karl Marx, não tem a ver com o que o Karl Marx falou, né? E o Karl Marx é um pensador de primeira pessoa. Eu não vi ele pensar em enésima possibilidade da probabilidade existencial. E, infelizmente, o Bolsonaro ele deveria invadir a Venezuela, ou Trump invadir a Venezuela, ou tentar entrar em um acordo com a Rússia. Se eles querem paz assim, ó, a Rússia, quanto que a Venezuela está devendo para vocês? Eu posso pagar aqui e invadir o país ali para trazer democracia, e quando eu sair de lá, você pode me implementar o socialismo, se você quiser. Mas não existe amor. Só existe interesse, jogos e maldade. E me sinto, do fundo do meu coração, que os meus irmãos venezuelanos estão morrendo por causa de um ideal que não tem com a realidade, né? E como eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu vejo alguns ideais também no Bolsonaro que são extremamente errados. E o pessoal me xinga e me persegue por causa disso, né? Mas quando o Bolsonaro errar, eu tô aqui para falar. Quando o Bolsonaro acertar, tô aqui para falar. Quando o senhor acertar, tô aqui para elogiar o senhor. Quando o senhor errar, estou aqui para argumentar com o senhor. Aí o senhor decide ficar dentro da sua bolha ou querer ver um mundo diferente. E eu acredito que o senhor é a favor da democracia, não é a favor do comunismo acima de todas as coisas. Ah, sim. E eu sou contra a democracia. Eu sou a favor da teocracia. Mas os meus amigos árabes ficam assim. Olha, prestou atenção. Bom, agora ele parou porque outro passou. Que né? foi? Mas Que ele foi, falou Alazinho? Que foi, Tá Alazinho? querendo saber o fim da história. Que foi, Alazinho? Como é nesse sentido, né? Que foi, Alazinho? Mas ele ficou tão chateado quando eu falei que tava bom. É Alá ou é Jeová? Jeová? Lógico, que é Jeová! Eu comprava, na época, Jeová, não é Alá não, eu comprava brinquedo pra ele me agradecia, eu falava assim, então agradece a Jeová que é Deus. E apontava pra cima, ele começou a agradecer a Jeová, e ele começou até a gostar de Jeová. Mas isso daí faz anos já, né? É Jeová, bebê? a obediência deles para Jeová é obediência. Hein, bebê, Jeová? É mesmo? É Deus? Ele é Deus? Jeová é Deus? Ele é Deus, bebê? Quer saber da história da Deus? Não, agora ele tá pensando aqui em Jeová. Jeová é Deus? Hein? Jeová.